Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente começou na aula passada, certo? Nós estudamos que os seres vivos eles se relacionam. E uma dessas relações são as relações alimentares. Relação essa que tem uma grande importância para que haja um equilíbrio no ecossistema. Nós vimos também que existem três categorias de seres vivos no caso das relações alimentares. São os seres produtores, que produzem o seu próprio alimento por meio de fotossíntese, que os exemplos citados foram plantas e algas. A segunda categoria são os seres consumidores, divididos em duas etapas. Os seres carnívoros, que eles se alimentam de outros seres vivos, e os seres herbívoros, que se alimentam exclusivamente de plantas, certo? E os seres decompositores, eles se alimentam de restos orgânicos ou restos de outros seres vivos, né, por meio da decomposição, produzindo assim sais minerais e nutrientes para o solo, ok? Nós vamos dar continuidade nesse assunto falando da cadeia alimentar e de fluxo de energia hoje. Pessoal, as relações alimentares entre os produtores, os consumidores e os decompositores, eles são entendidos como uma série de eventos que ocorrem em cadeia e formando uma cadeia alimentar. Ou seja, essas relações elas se formam em uma sequência, certo? Sempre vai ser uma sequência certa: produtor, consumidor, decompositor. E nesse caso ela vai funcionar como um ciclo, igual nós vimos aqui nessa exemplo de cadeia alimentar. Nós vemos um ser produtor, que é a grama. Nós vemos o ser consumidor e o ser decompositor, certo? Mas eu tenho certeza que vocês prestaram atenção em uma característica específica dessa cadeia alimentar. Ela não tem apenas um consumidor, e sim, toda cadeia alimentar ela pode ter mais de um consumidor. Mas aí, professor, como é que eu vou nomear muitos consumidores? Pessoal, é muito simples. O primeiro consumidor você chama de consumidor primário. O segundo, no caso aqui, dessa cadeia aqui, é o sapo, né? Você vai chamar ele de consumidor secundário, pois ele é o segundo consumidor. A serpente é o consumidor terciário, pois ela é o terceiro consumidor dessa cadeia. O consumidor final, no caso aqui, é o gavião, certo? Mas ele poderia ser o consumidor quaternário e assim por diante. Mas como a cadeia alimentar acaba aqui, a próxima etapa vai ser a decomposição, que no caso, um fungo participa dessa decomposição, certo? Então, pessoal, toda a cadeia alimentar ela pode ter mais de um consumidor sem problema nenhum. Vamos passar para a próxima parte, que é a parte mais simples do conteúdo. Pessoal, essa parte de transferência de energia, a gente não vai focar tanto nela não. Ela não é tão difícil. Ela é simplesmente para a gente entender que a cada etapa de uma cadeia alimentar ocorre uma transferência de energia. A energia ela não começa no ser produtor, ela vem do sol, certo? Aí a energia que vem do sol passa para o ser produtor, no caso que são as plantas e as algas. O consumidor primário que se alimenta do ser produtor vai pegar essa energia e aí vai transferir a energia do ser produtor para o consumidor primário. O consumidor secundário que se alimenta do consumidor primário, ao se alimentar, vai ter uma transferência de energia do consumidor primário para o secundário. Se caso tivesse um consumidor secundário, haveria uma transferência de energia do consumidor secundário para o terciário. No caso dessa cadeia alimentar aqui, que foi dada como exemplo, terminou no consumidor secundário e depois foi
para os seres decompositores. Os seres decompositores, eles não projetam energia, certo? Os seres decompositores, eles apenas dão nutrientes e sais minerais, né? Eles produzem isso pelo processo de decomposição, para que haja as condições necessárias para o ser produtor fazer a fotossíntese e conseguir se alimentar para produzir energia para que sustente uma cadeia alimentar. Aí se inicia novamente o ciclo, que vem o consumidor primário, consumidor secundário, o terciário e assim vai. Então é assim que se funciona uma cadeia alimentar e a transferência de energia. Nada muito assim difícil para a gente entender, certo? Mas o que eu quero de vocês é o foco mesmo nas 3 categorias de seres produtores, seres consumidores e seres decompositores, e em nomear os seres vivos em cada função da cadeia alimentar, ok? Vamos ficando por aqui na nossa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e procurem fazer as atividades no prazo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula, pessoal.